galera, beleza? A gente hoje vai falar sobre um tipo de situação na genética um pouquinho diferente. Trata sobre a relação entre diferentes alelos, mas diferentemente do que a gente já falou aqui no canal de interação gênica, nesse caso não vai ter relação de dominância e recessividade. Os alelos eles vão se expressar no fenótipo de forma um pouquinho diferente. Quando a gente fala de herança quantitativa, a gente pode estar falando, por exemplo, da altura de uma planta, a gente pode estar falando da cor da nossa pele, da cor dos olhos de um indivíduo, tá? Apesar de normalmente a gente ver questões tratando cor de olhos como azul recessivo, castanho dominante, não é bem assim, a gente sabe que existem várias cores de olhos diferentes. Vamos entender isso? Vem comigo. A herança quantitativa, ela trata dos chamados genes aditivos. O próprio nome está dizendo, os genes aditivos adicionam uma informação. Então, nesse caso, a gente vai ter a informação sendo somada. A expressão gênica, ou seja, o fenótipo, ele vai sendo acrescido daquela informação. Então, eu posso ter, por exemplo, o alelo Azão e o alelo Bzão, que são aditivos. Ah, por que você não usa dominante? Pode até usar o termo dominante. Só que o que acontece? A gente vai ter, nesse caso, uma expressão mínima do fenótipo e uma expressão máxima do fenótipo. Então, a expressão mínima do fenótipo é quando eu não tenho nenhum aditivo presente. A expressão máxima do fenótipo é quando eu tenho apenas os aditivos presentes. Um dos exemplos mais clássicos, mais comuns da gente ver, é justamente o da cor de pele em humanos. Se a gente for analisar o que os livros trazem, a gente vai ter ali o mínimo, que seria a cor de pele branca, e o máximo, que seria a cor de pele negra. Tá? Então tem um mínimo, onde não tem aditivos, é o indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, e a expressão máxima do fenótipo, que é o Azão, Azão, Bzão, Bzão. O que isso quer dizer? A cor da nossa pele é determinada pela quantidade de melanina que os nossos melanócitos, que são células especializadas lá na nossa pele, vão produzir. Então, o indivíduo, que é o fenótipo mínimo, branco, ele produz uma quantidade menor de melanina, tá bom? E o indivíduo negro vai ter o máximo possível de produção de melanina da nossa espécie. Aqui, entre o branco e o negro, a gente pode ter a adição de 1, 2 ou 3 alelos aditivos, gerando um indivíduo com um tom de pele um pouco mais escuro que o branco, um pouquinho mais escuro ainda, mais escuro até chegar no negro. Então a gente tem, normalmente os livros eles usam o termo mulato, então tem o mulato claro, o mulato médio, o mulato escuro. Só que a gente tem um problema aí, tá? Se a gente for pensar, por exemplo, em indivíduos do Oriente, aqui não tem amarelo. Por quê? Gente, isso aqui está tratando dos alelos. Não dá para você olhar para uma pessoa e simplesmente determinar como que ela vai ser geneticamente, tá bom? Então toma muito cuidado com isso, tá? Isso daqui é a informação que o indivíduo vai trazer nos seus genes, ela é influenciada diretamente pelo meio, então se você pega mais sol, se você pega menos sol, você vai ter uma maior ou uma menor produção de melanina também, e não tem nenhuma relação com o grupo étnico. É um ponto bem importante da gente ressaltar aqui. Isso daqui ele tá só levando em conta se eu produzo mais ou menos melanina. Então, o que é claro, ele pode ser Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, ou Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Ele precisa ter um aditivo. O médio, 2 aditivos. E aí qualquer combinação com 2 aditivos serve para mim. O escuro, ele vai ter um pouquinho a mais. Então, ele vai ter 3 aditivos, até a gente chegar na expressão máxima, que é com os 4 aditivos. Por que essa relação com o meio ela é importante? Porque o indivíduo que produz mais melanina, ele tem mais proteção. Então, no ambiente que eu tenha maior luminosidade, maior incidência solar, ter mais melanina é extremamente importante, é extremamente vantajoso. Tá bom? Então isso aqui vai ter essa relação com o ambiente pra gente. Tem um outro ponto importante quando a gente trata de herança quantitativa, que é a chamada distribuição normal. O que eu espero encontrar mais no ambiente? Se eu tenho todos os intercruzamentos possíveis, eu tenho aqui nesse gráfico o que eu espero encontrar. Menos indivíduos com fenótipo mínimo, menos indivíduos com fenótipo máximo e um predomínio de indivíduos com esse fenótipo médio. Por quê? Como isso aqui é pela quantidade de alelos, qualquer
cruzamento que eu tenho aqui tem maiores chances de gerar indivíduos com fenótipos médios, tudo bem? Como que eu determino o número de classes fenotípicas que eu vou ter? Aqui, por exemplo, né, eu tenho 5 classes fenotípicas. Por que isso? Porque eu tenho 4 alelos. Eu posso ter nenhum aditivo ou todos aditivos. Então, como eu tenho 4 alelos, eu faço o seguinte: o número de classes é determinada pelo número de alelos mais 1. Ah, e se eu tivesse 6 alelos aqui, eu teria 7 classes fenotípicas. Uma coisa muito comum da gente ver em provas, em questões de vestibular, é esse tipo de questão de herança quantitativa envolvendo a altura de plantas. Quando envolve a altura de plantas, ele vai te dar lá a planta de 1 metro e uma planta de 2 metros. 1 metro seria a minha altura mínima, 2 metros a minha altura máxima. E quando eu cruzo elas, eu tenho uma planta de 1,5 metro. Então esse 1,5 metro seria ali o meu indivíduo médio. E com isso a gente consegue determinar quantos alelos existem, quanto que cada alelo contribui na altura. É claro, a questão ela vai ter que me dar alguns dados, mas é bem legal que a gente consegue, quando está tratando de altura, ver, por exemplo, que cada um alelo vai contribuir com uma quantidade de centímetros a mais que aquela planta vai crescer ou não. Herança quantitativa é mais uma daquelas relações entre os alelos, que a gente chamou de interação gênica. Valeu, galera! Lembra de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, de deixar o seu like e de deixar lá suas dúvidas nos comentários. Bons estudos!